Eu quero começar o episódio de hoje contando uma história, PG. Oba, vamos lá. E essa história envolve Érico Veríssimo, o nosso maior escritor. Não sei se estou exagerando, mas considero o maior escritor que essa terra já produziu. Érico viajava muito para dar palestra, para dar curso, enfim, para falar dos seus livros, né? Viajava para o exterior. E aí sempre que ele era perguntado de onde ele vinha, ele respondia, reza a lenda, da mesma maneira. Ele dizia o seguinte: eu venho de uma cidade onde existe uma orquestra sinfônica. E ele estava falando da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, que está completando, PG, 75 anos em 2025 e que tem uma ligação, assim, umbilical com a cidade, né? Todo porto-alegrense se orgulha de ter, assim como o Érico Veríssimo, uma orquestra sinfônica como a OSPA, né? E esse é o tema do Perimetral Podcast de hoje. O que tu acha, PG? Eu acho que tu matou todas com essa agora. É um sentimento de pertencimento eu sempre fico meio emocionado, porque eu acho tão bonito. Mas é um ícone da cidade. A OSPA é um símbolo, é um emblema de Porto Alegre, né? E como é feliz uma cidade que tem como um dos seus emblemas uma orquestra. Isso não é pouca coisa. Quer dizer, isso diz muito sobre um povo. É verdade. A gente tem a mania de nos subestimar, mas nesse aspecto, o estado do Rio Grande do Sul tem alguns símbolos, alguns ícones que são muito ricos. Entre eles esse, uma orquestra sinfônica. Isso não é pouca coisa de fato, né? E o Érico Veríssimo também é outro ícone do Rio Grande do Sul, que também não é pouca coisa. Acho que isso diz muito sobre um sentimento de pertencimento, sobre uma tradição cultural que nós temos aqui, que a gente vai abordar hoje com mais profundidade. Pois é, e para isso a gente convidou dois craques aqui, que a gente já agradece de antemão a presença. Maestro, diretor artístico da OSPA, Manfredo Schmidt, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado pelo convite de vocês, é sempre um prazer enorme estar podendo falar sobre a nossa Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, ainda mais numa data tão especial. Pois né? Incrível, né? E tem aqui na minha frente o flautista Arthur Elias Carneiro, que tem quantos anos já de OSPA, Arthur? Vou completar 40? 37 em dezembro. 37 anos de OSPA. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Obrigado pelo convite, pela acolhida. A gente está muito feliz. Como é que a gente explica, maestro, o que explica essa ligação dos porto-alegrenses com a OSPA? Vocês sentem isso na prática? Isso existe ainda? Acho que essa é uma boa pergunta mesmo. Com certeza. Isso é claro para vocês, hein? Não é só da época do Érico, isso que eu estou perguntando. Isso existe ainda com... Eu não estava lá presente quando ele falou isso, mas enfim, a orquestra para mim é algo muito especial, porque vai muito além da apresentação em si dos nossos concertos, né? Eu sempre gosto de comparar a orquestra com a nossa sociedade, né? Nós temos dentro da orquestra instrumentos tão diversos, pessoas tão diferentes, vindo de experiências de vida tão especiais e que se reúnem diariamente com o objetivo de recriar uma obra que elas não compuseram, né? Elas estão recebendo aquelas partituras, aquelas partes, por exemplo, da flauta, e cada um vai tentar fazer a sua parte da melhor maneira possível. E essa união vai entregar a quem estiver presente no concerto uma obra de arte recriada, tentando ser o mais fiel possível com as ideias do compositor. E eu acho que isso é a essência de uma sociedade, né? Pessoas que têm funções diferentes, que têm experiências diferentes, que se reúnem para o bem de uma sociedade, para o bem de uma comunidade, para o bem de Porto Alegre. E isso eu sempre senti desde que eu era pequenininho, ia lá nos concertos para a juventude que ainda aconteciam no Salão de Atos da URGS, e ter aquela coisa incrível, assim, que aqueles músicos estavam emanando aquelas emoções tão fortes para quem estava ali presente. Então eu acho que a comunidade porto-alegrense, ela foi picada pelo bichinho da Orquestra Sinfônica, né? Que é essa sonoridade, a possibilidade de tu viajar para outras culturas através da música, sem precisar pagar a passagem de avião. É só ir ali no concerto e daqui a pouco você está na Alemanha, você está no Japão, você está em qualquer outro lugar do mundo, né? Inclusive as diferentes características que a gente tem aqui no Brasil, né? Daqui a pouco você está tocando uma peça que tem um sotaque mais nordestino e a gente sente isso, né, na interpretação da orquestra.
é realmente assim uma das coisas mais preciosas que a gente tem aqui na cidade, é a nossa Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E o Arthur sente isso também? Sente sem essa dúvida. identificação? E não precisa nem a gente dizer, né? As pessoas de fora falam isso, né? Que tem, digamos, mais conexão, mais autoridade para falar, digamos, ou menos mais imparcialidade, né? O maestro Zakharabchevsky, que foi diretor artístico 8 anos, eu acho, ou 6, não me lembro, ele que teve esse cargo em vários lugares do mundo, ele falou mais de uma vez para nós que ele notava aqui uma conexão com o povo da cidade, uma espécie de identificação, digamos, o valor do símbolo, da marca OSPA para as pessoas normais, assim, que ele não via em outros lugares do Brasil, nem do mundo, talvez. E o que será que explica? Porque, assim, tem orquestra em muitos lugares, né? Por que aqui é diferente? Por que tem isso? O que será que está por trás disso? Eu vou pensar, tu me convida de novo. Não sei. Realmente não sei, mas assim... Acho que é tem um lado disso que não é tão legal, mas que está melhorando, é que isso às vezes não se refletia. Tipo, tu não encontra uma pessoa que não saiba que existe a OSPA, que não tenha pelo menos uma ideia vaga do que é a OSPA, o que ela existe, né? A marca, ela é universalmente conhecida na cidade, né? E até no estado, eu diria. Mas às vezes as pessoas, elas conhecem, elas sabem que é bom, elas até têm algum afeto, mas elas não aproveitam. Sim, isso não necessariamente se transmitia em público. E ultimamente isso tem mudado, tanto que agora a ópera que vai estrear essa semana é um problema. Meus parentes não vão poder ir porque esgotou em 4 horas, eu acho que foi. Se não dá, uma coisa assim, né? Mas isso é um ponto fundamental, porque quando se pensa em orquestra sinfônica, a OSPA é de 1950, fundada pelo maestro Pablo Cómulos e tal. Tem-se como tem uma postura, né? A disciplina da orquestra, há uma tendência, talvez entre novas gerações, de pensar a orquestra como algo que remeta a gerações anteriores. O que vocês estão dizendo é que não. É que hoje tem mais público do que havia há, não sei, 20, 30 anos. Há 20 anos eu acho que sim. Há 20 anos? Lá no início talvez não, porque era outro momento em vários sentidos. Mas lá os 20 anos quando os teatros eram muito que sim. populares, né? Mas por quê? Por que vocês acham que houve essa retomada de público recentemente? Curioso, eu realmente não sei. Uma coisa que eu acho que aqui no Rio Grande do Sul é diferente, por exemplo, do Sudeste, que o público é mais intergeracional, assim. No Rio de Janeiro tu vê muito mais gente da minha idade para cima, assim. Qual é a minha idade? Mas aqui tu vê muitos jovens, né? Não só na OSPA, qualquer concerto. Eu acredito que tem a ver com a questão da construção do repertório também. Né? A questão também da localização atual da Casa da OSPA, eu acho que tem facilitado muito, né? O fato de se ter um estacionamento, o fato de se ter uma acessibilidade aos concertos, programas que são diversificados. Eu acho que a gurizada, como a gente chama, né, tem muito acesso a Instagram, a Facebook, enfim, e fica sabendo desses concertos. Tem o concerto, aqueles do cinema, Broadway. Que lota sempre, Vocês inventam algumas É. coisas meio diferentes que talvez tradicionalmente não estejam associadas à música erudita, né? Tem um apelo mais pop, né? E aí acaba trazendo as pessoas, acho que tira um pouco a orquestra do pedestal, talvez isso, né? Eu acho assim, pelo menos a concepção de programação que eu acredito a gente precisa apresentar obras inovadoras, né, de compositores chamados eruditos, né, dos compositores tradicionais, Beethoven, Haydn, Tchaikovsky, Brahms, enfim, mas também oportunizar esse crossover entre a música popular e a música da sinfônica,
Então, por exemplo, eventos que misturam a música popular brasileira junto com a sonoridade da Orquestra Sinfônica, eu acho que funciona muito bem. Nesse ano a gente vai ter, nos dias 12 e 13 de julho, um concerto dedicado ao rock, né? Então, rock sinfônico. Então vai ter os vocalistas, vai ter guitarristas, baixistas, bateristas. Cita algumas músicas, ou bandas que vão ser executadas. Vai ter Queen, vai ter solo do Joe Satriani, vai ter Barão Vermelho, Scorpions. Scorpions, na verdade, foi uma banda alemã que fez uma parceria que há muitos anos atrás, eu acho que nem o Arthur nem eu iríamos imaginar, de ela estar se unindo com a Filarmônica de Berlim, considerada uma das melhores orquestras Incrível, do né? planeta, e fizeram um show incrível, né, em parceria. Eu acho que essas misturas, elas oportunizam as pessoas para virem conhecer um pouco a orquestra. Isso é muito interessante, mas, por favor, pode concluir, por favor. Só que eu acho que o legal seria que as pessoas se permitissem ir à sala de concerto para assistir tudo que a OASPA apresenta, porque tem muita coisa incrível. Mas, né, as pessoas não vão... Tem é que tem gente cheios, que fica, né, um pouco de receio, não sabe o que vai acontecer, né? E tanto em concertos aqui em Porto Alegre como no interior, às vezes a gente tem contato com algumas pessoas que nunca foram a um concerto e dizem: maestro, foi a melhor experiência da minha vida. E é um negócio assim emocionante, né? E a música que a OASPA faz é de altíssima qualidade, sem dúvida, e super acessível. Se a gente vai comparar com os grandes espetáculos que tem na cidade, um ingresso que custa R$50 é nada. Irrisório, e ainda né? Tem todas as vantagens, né? Clube do assinante, tem para pessoal meia entrada, tem todo um programa que a OASPA tem desenvolvido com escolas e entidades que são culturais, de eles conseguirem diversos ingressos gratuitamente, justamente para oportunizar que a gurizada possa ir assistir os concertos. Então, queria assim realmente reforçar o convite de não perder nenhum concerto da OASPA, né? Porque são repertórios diversificados, né? Por exemplo, começamos a temporada com o repertório russo-ucraniano, justamente, né? Com obra do Glier e também do Rimsky-Korsakov. Agora, na sequência, estamos fazendo a ópera Turandot, numa parceria com a Kors. Próximo concerto, um compositor, Arthur Barbosa, que é integrante da orquestra, que tem uma pegada bastante latino-americana, né? No estilo de composição. Vai ter um violinista fantástico. Depois nós vamos para um repertório clássico, com um concerto de Mozart para fagote e também uma sinfonia de Haydn, a Sinfonia Surpresa. Já na sequência vamos para o período barroco com o Vivaldi. Ou seja, tem de tudo nesse programa, né? Sabe, são tantos sabores tão especiais que a orquestra apresenta semanalmente que não dá para perder. E tem uma Mas coisa lá que pro segundo semestre vem uns pesos pesados, né? Bruckner, Mahler, vamos não fazer... que é de 3 em 3 meses. Uma obra inédita que é do Zemlinsky, que é a Sereia, uma peça para grande orquestra. Vamos ter composições inéditas, né, de um jovem compositor, o Thales Gonzaga, que fez uma peça também interessantíssima. Compositoras, a Silvia Berg, o nosso grande mestre Celso Loureiro Chaves. Finalmente a sua música que foi prejudicada pela pandemia, devia ter ido depois a enchente. Eu não queria perder o gancho ali sobre ter mais gente indo a concertos, que eu acho isso muito bonito e é um fenômeno que eu acho interessante da gente traduzir, entender.
Porque vocês estavam falando que isso, se comparado a 20, 25 anos atrás, tem mais gente. E tu vê, a gente pega 20, 25 anos atrás, é justamente o período que estava o Isaac Karabchevsky na direção artística. O Isaac Karabchevsky é um mito, né? Ele é um dos maiores maestros do mundo, né? Manfredo, me corrija se eu estiver errado. Já regeu tudo que orquestra, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim. E me parece, a impressão que eu tenho é de que a orquestra de lá pra cá, não tô falando que isso é culpa do Isaac Karabchevsky de forma alguma, mas que o Isaac Karabchevsky tinha uma visão que talvez possa ser diferente da visão mais popular que veio depois e que pode ser muito rica. Eu não sei se isso talvez já tivesse na época do Isaac Karabchevsky, mas concertos em igrejas que vocês faziam, pô, isso é sensacional. Eu acho entra que numa igreja e tá o OSPA tocando de graça ali no teu bairro. Tem um fator que é extremamente objetivo, que é a própria qualificação da orquestra. Na época do Isaac, a OSPA tinha ainda dificuldades no plano legal. Ela funcionava, ela estava, digamos, na periferia da legislação, assim, precisava fazer coisas para ela se tornar totalmente inserida na estrutura moderna do Estado. Então era muito difícil fazer concurso público. Mas o Isaac peitou o governo e fez um concurso assim, do jeito que deu, só que aí a nomeação não saía, nunca, levou anos para sair a nomeação. Aí, na sequência foram feitos acho que mais 2, né? Ou 3. Mais 2, que foi uma frequência assim muito mais alta que a média assim, dos últimos 30 anos. E coincidiu que a gente pega agora uma época do país onde tem a formação de instrumentistas, aumentou muito em quantidade e qualidade em vários núcleos espalhados pelo país, inclusive a partir da base, né, de projeto social, começando com o iniciante e indo até o nível profissional. Mas de que forma? O que acontece? Um monte de gente começa a se formar e precisa de trabalho, e gente qualificada. E aí a gente tem um concurso, por exemplo, uma vaga para segundo clarinete, tinha mais de 40 candidatos. Tu quer dizer que nesse período agora a gente tem uma qualificação da orquestra, um salto de qualidade na orquestra nos últimos anos? que tinha acabado de se formar em Berlim, por exemplo. Tá, mas o que eu queria entender como é que isso se traduz em mais As pessoas público. Escutam. A orquestra elas tá melhor, vão no concerto, melhor. escutam, depois elas contam para os amigos. Eu acho que é isso. Ah, porque a orquestra faz um trabalho melhor, porque a orquestra os músicos são mais qualificados. Melhor, entendi. Sim. Entendi. É uma tendência mundial, mas aqui tem esses por várias questões de exigências, várias questões culturais de pressão, mas aqui tem essas circunstâncias que eu relatei, né? E aí, nesse sentido, a colaboração de vários governos, mesmo aqueles não muito dados a cultura? O apoiar, não nem falo em cultura, eu falo de apoiar o serviço público mesmo, né? Acabaram apoiando, pelo menos nesse sentido de nomear essas pessoas, né? E aí isso foi viável em todos esses últimos governos, né? Agora, e com isso a orquestra aumentou em tamanho e em qualidade. Perfeito. Teve esse apoio, mas teve também o fato que a orquestra foi uma orquestra nômade por muitos anos, né? Foi. Isso é outra coisa. E agora que melhorou tem uma muito. Casa, né? Sim. Talvez isso também explique um pouco. E eu também acho que as redes sociais, não sei se vocês concordam, mas como possibilita que nichos se organizem de maneira mais consistente, eu acho que ali tem muita gente curtindo música erudita, se organizando, gostando de música erudita juntos. Aí vocês que são dessa área, eu não sei se rede social chama para o mundo real ou se fica mais ali, né? Eu não sei realmente, não saberia dizer. Pois eu tenho a impressão de que mais jovens têm se organizado ali em torno de alguns fenômenos culturais. Presencial também. É uma leitura também, livros, né? Alguns fenômenos de, por exemplo, música coreana, né? O K-pop. Eu acho que tem também um nicho de música... Tem nicho de tudo. Erudita também. Sim. Eu tenho a impressão que sim, que é uma cidade que tem uma orquestra, eu acho que essas pessoas acabam indo nos... Bom, meus filhos são só. adolescentes tardios, assim, os dois vão muito, assim. Vão muito. Eles são muito conectados. E consomem nas redes também. E às vezes eles gostam às vezes eu fico meio... Eu lembro que uma vez a gente tocou a Décima de Shostakovich, isso já faz alguns anos, eles eram menores, né? Aí a Victoria, nossa colega oboísta, que é russa, falou: seus filhos, coitados, será que eles vão gostar disso?
Mas o ano passado teve Schoenberg e Lutosławski, compositores, digamos, que supostamente seriam um pouquinho mais indigestos, assim, ou de difícil palatabilidade, assim. Eles adoraram. Eles gostaram mais do que de certos repertórios conhecidos, assim. Tem uma abertura e acho que tem uma curiosidade também pelo passado, pela história da orquestra, né? E eu queria lembrar aqui de alguns nomes. Acho que isso talvez, PG, explique também esse orgulho que Porto Alegre tem da OSPA. Porque a OSPA tocou, por exemplo, com José Carreiras, nas ruínas de São Miguel das Missões. Imagina, eu não vi, né? Isso foi em 1997, deve ter sido belíssimo. Montserrat Caballé, na Praia do Laranjal, em Pelotas, em 1998. Luciano Pavarotti e Roberto Carlos, juntos no estádio Beira-Rio, para cerca de 50 mil pessoas. Quer dizer, são nomes, assim, é uma história incrível. E sem falar dessas... não são lendas, óbvio, mas dessas histórias que, por exemplo, Luiz Antônio de Assis Brasil, né, um dos grandes escritores que foi integrante da orquestra. Eu acho que tem tanta história legal. O primeiro livro dele é sobre a OSPA. Exatamente. O Homem Amoroso. Muito legal. E alguns desses concertos vocês acompanharam, não? Até o meu professor aparece ali com o nome modificado. Assim, no livro? Né? Pessoas que a gente conhece estão ali. Vocês acompanharam alguns desses momentos emblemáticos aí? Sim. Com esses grandes nomes aí que vieram pra cá? Como é que foi isso? Tu já estava na orquestra, Arthur? Eu, sim. Tem 37 anos de OSPA, né? Quase isso, Tu tocou com o José Carreiras, acompanhou? Eu não estava nesse concerto, mas eu já estava na orquestra. Com a Cabagé e com o Pavarotti eu toquei. Com o Pavarotti até teve um caso bom, que na época foi um pouco abafado, inclusive, que durante o ensaio aconteceu quase uma tragédia. Caiu com aquele vento da beira do rio, né, ali no hoje o chamado Bergamotão, né, aquele estádio ali. Tem bons apelidos. E aí caiu um pedaço, uma parte do cenário durante o ensaio à tarde. E quase morreu gente. Uma coisa bem pesada, um objeto bem pesado, assim. E foi um Deus nos acuda, quase foi cancelado o concerto. E aí, inclusive, a gente estava ensaiando a abertura da Força do Destino, que começa, que tem aquele tema famoso. E aí o Pavarotti mandou tirar do programa, que já tem várias histórias reais, assim, de coisas trágicas que aconteceram em concertos que tinha essa música no programa. É mesmo? O Pavarotti mandou tirar. Supersticioso. Bom, foi o que chegou pra mim, não sei se é verdade. Caramba! Sensacional. Teve outros casos assim, de superstições, de coisas assim... os músicos cada um deve ter uma superstição, imagina. Será que não? Mas de coisas assim, estranhas, diferentes que tenham ocorrido. Na verdade, cada vez que se programa a Força do Destino, a orquestra fica temerosa. É mesmo? Ai. Fica um clima meio estranho. Porque né? tem essa lenda aí. Essa lenda e de acontecimentos no exterior mesmo, né? Então os músicos... Já teve um maestro que morreu regendo. Nossa Senhora. É mesmo, chefe? Não tá no programa agora, né? Dos 75 anos. Não está na programação. Casualmente não está. O Arthur tocou um trechinho aqui. Eu espero que até o final do episódio fique tudo começa bem a cair as coisas aqui. Mas foi bem curtinho. Mas a música é maravilhosa. É maravilhosa. Linda demais, né? Essa abertura é incrível. Nem vou cantar. Ô, maestro, quantos anos de OSPA já, o senhor? Ou você, né? Tu disse que o senhor está no céu. O senhor está no céu. São 32 anos 32, já, né? E boa parte também regendo coro, né? Durante esses 32 esse ano vão fechar em setembro 33 anos de OSPA, sendo que 32 dedicados ao nosso coro sinfônico, que é um coro heróico, né? Porque é formado por cantores voluntários. Pois é, né? Que vão, depois dos seus expedientes normais, vão lá e ensaiam o repertório para estar num nível compatível com a orquestra sinfônica. Eu posso falar que acho que eu sou o fã número 1 do coro, sabe, né? O Arthur sempre apoiou muito. Porque é incrível mesmo, como pessoas que não são profissionais conseguem dar conta de um repertório tão complexo. E é uma responsabilidade, imagina com uma orquestra dessas realmente... Eles não são contratados, todos eles são voluntários. São voluntários. Que coisa... Quantos são? São 80 cantores. E a orquestra hoje tem quantos músicos?
Não me pergunta, Sim, sou ruim com números. Também não sou muito bom. A orquestra hoje tá com a formação completa, sim. Tá quase. A Luísa tá nos ajudando. 100. Mais de 100, né, Mais de Luísa? 100. Porque Obrigado. teve esse último concurso aí que não sei se a orquestra tá na formação, Mas ela é que, já esteve tão como dizia completa. o Mário Quintana, os velhinhos são muito morredores, né? Então, volta e meia se aposenta Aí tem que repor as E vagas. aí é muito raro quando tu vê, acabou de ter um concurso, agora nós vamos ficar 10 anos completos. Não, quando tu em vê, seguida começa a ter uns já- buracos de novo. Mas para entrar gente nova só com concurso? Sim. Só o concurso Não pode ter público. contratação emergencial? Tem Não. contratação por concerto, assim, né? Concerto, Ah, claro. Caxias, Mas né? pra Caxias, integrar a entendi, orquestra, chão. não. Tá. E tem uma coisa que eu acho fundamental, que eu acho que está no momento interessante para debater isso. Recentemente vocês devem ter visto a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, que é muito tradicional também. Tem 2 anos a menos que a OSPA, né? 73 anos. é. O prefeito anunciou que cortaria os repasses de 1.200.000 por ano, que é o que sustenta a orquestra. 1.200.000 por ano, eu sempre gosto de fazer essa comparação, Ju. 1.200.000 que a prefeitura gasta para asfaltar 1 quilômetro de asfalto, 1 quilômetro de rua. Para asfaltar 1 quilômetro de rua, ela gasta 1.200.000. E é o que durante um ano inteiro sustentava a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, que é muito tradicional na cidade. É patrimônio cultural. Isso. E a prefeitura decidiu cortar. Eu sei que Novo Hamburgo está numa situação financeira, fiscal bastante delicada, enfim. Mas, nesse caso, não é isso que vai resolver o problema fiscal de uma cidade. não. Cujo orçamento, aliás, é de 2 bilhões de reais. Acho que é bom deixar claro isso. E eu percebo que é muito comum, quando eu abro esse debate, falo sobre isso, as pessoas dizerem, tem um certo pensamento político, me parece, hoje, que entende que cultura é algo acessório mesmo, ou é um enfeite, e algo até dispensável quando precisa ser dispensado. E eu queria saber o ponto de vista de vocês sobre isso. Vocês concordam que existe essa visão política? Eu vou ser um pouco mais pessimista que tu. Eu acho que o pensamento de que é algo acessório e dispensável é antiquíssimo, sempre teve. Esse aí, eu acho que infelizmente é uma coisa mais feia. Eu acho que é um tipo de coisa que até um tempo atrás as pessoas teriam vergonha de falar, mas agora virou motivo de orgulho. Tem gente que odeia a cultura. Tem mesmo. Inacreditável, né? Inacreditável. Odeia o que é belo, o que é bom, o que é virtuoso, né? Então, talvez, espero que não, mas talvez essa gente faça um cálculo político que acho que acabar com uma orquestra possa dar voto. Eu não duvidaria. Espero que não dê, né? Mas porque não se justifica, é óbvio que não é uma questão fiscal isso aí, né? É uma coisa simbólica. É uma decisão política. Assim como foi uma coisa simbólica acabar com as fundações aqui, né, do Estado, uns anos atrás, né, que também foi uma economia irrisória e prestava um trabalho importante, né? Aí no caso era mais pro lado da ciência, né, que também muita gente odeia. Tá mais ou menos no mesmo pacote. E eu queria que vocês explicassem, eu concordo contigo, eu tenho a impressão de que ciência, que pesquisa, são coisas que me parece que o impacto na sociedade não é tão imediato assim, né? É uma coisa que precisa de um certo médio, longo prazo para que a sociedade colha os benefícios da pesquisa, da ciência e da cultura também. Não sei se vocês concordam. E outra, PG, as pessoas, tem gente que acha que a arte é perfumaria, entende? Só que não é, né? É muito mais que isso. Eu queria que você sabe qual é a importância da arte e da cultura. Fala, qual é a mestre. importância de uma orquestra numa cidade, por exemplo, que as pessoas parecem não conseguem depreender. Qual é? Eu acho que tudo isso é um plano muito maquiavélico no sentido de tornar as pessoas insensíveis, fúteis, sem sentimentos e coisas que não ajudam ao ser humano a se desenvolver em vários aspectos, né? A música é comprovadamente um instrumento fundamental no desenvolvimento do cérebro humano, né? A capacidade de desenvolver os dois lados do cérebro, de ter atenção. Como eu estava falando no início, a orquestra é uma mini sociedade. Então, nessa sociedade, as pessoas elas têm que cumprir horários, têm que se reunir. Não funciona uma orquestra cada um no seu lugar e fazendo o que quer. Não, eles têm as suas partes que eles vão cumprir e juntando
esses pedaços se chega a recriar uma obra que toca o coração das pessoas. As pessoas saem diferentes de um concerto. E esse cuidado com o ser humano, eu acho que está se perdendo, infelizmente, porque tem uma banalização disso, né? Sem contar que tem todo um projeto educacional ligado, né? Assim como nós também temos, né, na OSPA. Sim, eles têm mas núcleos. No Hamburgo, eu não conheço exatamente como funciona, mas eu sei que era uma coisa bastante extensa. Ensino de 3 música. núcleos importantes de ensino musical. O governo até disse, maestro, desculpe, só pra gente que ia manter esses núcleos de ensino, mas dissociados da orquestra. Ficou esquisito. Como se uma coisa não tivesse a ver com a outra, né? Como se ensinar um instrumento musical para uma criança também passa por ele conseguir ver esse instrumento sendo tocado na mais alta performance, por músicos experientes. De um jovem que assiste um concerto e vê o Arthur, por exemplo, tocando flauta. Ele vai ver o Arthur tocando flauta na orquestra ou como solo. E vai dizer, um dia eu quero ser esse cara. E aí ele vai se preparar, ele vai estudar, ele vai se dedicar, ele vai ter um foco em algo extremamente saudável, que é fazer música. E quando a gente está falando de uma criança de periferia, é um caminho que está sendo apontado para ela. É tudo de que bom. Talvez ela nunca tivesse acesso, né? Então, eu estou muito feliz que a OSPA tem esses programas educacionais através da escola de música, inclusive para crianças de baixa renda também. Nessa semana estamos fazendo as audições para os novos integrantes. Vão ter bolsas que vão ajudar a esses alunos ter um acesso mais fácil à escola de música, né? Porque muitas vezes o gasto que uma família tem com transporte, com investimento no material casualmente eu sou professor da escola. Tu estudou lá também, não? E eu sou músico graças à escola, eu amo a escola. Nós somos colegas, vocês dois. inclusive. Inclusive o Manfredo foi meu professor na URGS, na disciplina de canto coral. Estava me lembrando disso. Ele era monitor do maestro Arlindo Teixeira. Mas assim, eu posso dar um exemplo super prático, né? Eu tenho 3 alunos que vão prestar essa prova amanhã para se candidatando a serem bolsistas. Eles já são alunos da escola, serem bolsistas da OSPA Jovem. Eles vão ter obrigação de tocar na sinfônica da escola 2 ensaios por semana, uma série de compromissos e tal. E um mora em Caxias, uma mora em Morungava, que não é aparentemente tão longe, mas em termos de transporte é longe, é complicado. E o outro é uruguaio. Tudo bem, mora aqui. Esse é tem um aluno internacional. Que até já é formado e tal. E então é quase que sem algum aporte assim é praticamente impossível e eles não são exceção dentro da escola, é muito comum. Tem muitos alunos assim que não vêm de pertinho assim, né? A escola tem quantos alunos hoje? 240? Mais de 200. Mas eles são alunos de baixa renda? Não, isso não é um pré-requisito, mas acaba... É um fenômeno assim antropológico, assim. O perfil de aluno de música clássica mudou muito da minha época, da época que a gente era estudante, eu acho, pelo menos. E a maior parte, assim, não sei se a maior parte, mas muitos alunos são de classe C para baixo até. E de longe, ainda tem mais isso, né? Para dificultar mais a vida, assim. E realmente eu tiro o chapéu para as famílias que dão um jeito, se puxam, porque não é só um dia, às vezes tem que ir 2 dias, porque tem a aula de teoria, tem o ensaio, tem a aula de instrumento. É bem... Quem é pai ou mãe sabe, é bem complicado, né? Tu gerenciar a agenda de filho, assim, né? E vocês consomem música popular, trocando de saco pra mala? Sim. O que vocês escutam? Tipo o que? Consumo não, eu toco. Eu gosto. A música não erudita, me refiro, sem dúvida. Sabe, bossa nova. Semi-erudito, mas vamos um pouquinho mais pro rock, pop. Tipo o que? Beatles?
eu adorava Elton Beatles John. é um clássico. Tipo, Elton John, acho genial. Queen. Mas tem outras mais... assim... Tudo que é música boa, eu gosto de ouvir. Isso, música boa é música boa, né? Eu só não gosto de batidão, assim, sabe? Funk, essas coisas? Não... Bate-estaca. Bate-estaca. Fica um negócio que puxa muito pra quando começa a quase ouvir uma hipnose. Ouvir a música rítmica, com os ossos, sabe? não dá, né? Tem que ser com o ouvido, né? Ô, mestre, como é que é reger esse monte de gente, assim? Quando eu tô assistindo, eu fico pensando, como é que pode esse troço funcionar? É mesmo. Eu não sei até hoje. Mas enfim, tô tentando. E a ópera é mais inacreditável, porque é mais gente, né? Tem. É mais coisa pra dar errado, né? É verdade. Eu sempre achei fantástico o papel do maestro. Não por ele estar ali na frente, mas porque é o músico que não tem um instrumento físico para atuar, né? Claro que no instrumento como a flauta, apesar de ter as chaves, tu tem diversos recursos de pressão de ar, de embocadura, de às vezes até pequenos efeitos, né, que são conseguidos através de não abrir totalmente a chave, enfim. Mas o maestro, ele está ali na frente, ele tem todas aquelas partes dos músicos que vão tocar em conjunto, e ele vai ter que administrar isso, essa sonoridade que vem desses múltiplos músicos, que tem múltiplas personalidades, né? E que tem múltiplas funções dentro da orquestra. Então, cada músico tem ali a sua linha melódica que ele estudou em casa e traz para o ensaio de orquestra. Só que aí cabe ao maestro equilibrar tudo isso, colocar num andamento que seja compatível com as ideias do compositor e liderar esse instrumento vivo para que ele recrie a obra o mais parecido com o compositor. Então, assim, é um desafio maluco, né? Sem dúvida. Mas é muito legal, sabe, essa questão de estar liderando esse grupo de músicos tão qualificados que estão ali dando o seu melhor naquele momento, né? Porque eles também têm brigas em casa, também tem boleto para pagar, tem várias coisas, mas eles estão ali reunidos e fazendo o seu melhor. E exige muito estudo, assim, vocês, como é que é a rotina, assim? Vocês passam todos os dias, tem que estudar partitura? Tem que estudar sempre. O tempo inteiro. músico, Exatamente, acabou de dizer tudo. Tu tá sempre ensaiando, assim? Sim. Quantas horas de ensaio por dia? Como é que funciona isso? Os ensaios da orquestra são 3 horas. Todos os dias? Não. Exceto segunda. E quinta... Bom, agora a gente está meio numa transição do dia de concerto, né? Mas se ficar sexta-noite, então quinta vai ter sempre 2 ensaios, e aí sexta vai ter um ensaio e o concerto. Então quinta e sexta 2 funções, né? Mas para uma pessoa se manter em forma, supondo que teve uma boa formação, né? Precisa pelo menos 1 ou 2 horas para se manter, não para tocar coisas extremamente desafiadoras. Assim. Fora o ensaio com a orquestra. Sim. Vocês viram uma série chamada Mozart in the Jungle? Ainda não. Viu, mas é boa. E aí Mozart in the Jungle é isso, são os bastidores da Filarmônica de Nova York. É um pouco caricato, né? Eu imagino, é isso que eu queria perguntar, mas eu que sou leigo adoro ver aquilo ali. O Gael Garcia Bernal é o regente, um jovem maestro e tal, muito talentoso. E a gente vê que os músicos ali, maestros, são... tem o cara que é mais... Tem os sindicalistas, né? Tem um outro grupo que são os caras com ego muito grande, outros são mais inseguros. Eu imagino que isso deva ser uma realidade comum numa orquestra, né? Essa diversidade de personalidades e gente difícil também, imagino eu, né? O maestro não vai falar. Todo mundo bem. Todo mundo legal, todo mundo tranquilo. Não tem pessoas com problemas, assim. Muito bom. Mas o que é caricato, não? Porque agora eu fiquei curioso. Mas é que isso aí deve ser que nem essas séries médicas, que os médicos dão risada, né? Olha aquilo ali, de emergências. Tipo, provavelmente o Gael Garcia Bernal não sabe reger tão bem, né? Os gestos. Realmente. Eu imagino. Ele precisaria de algumas aulas de regência, mas enfim. Mas é divertido.
É que assim, são seres humanos, né? Claro. E como seres humanos está todo mundo sujeito às intempéries que cada um tem que lidar no seu dia a dia. É que são né? 80. Mas, Manfredo, me ocorreu uma coisa agora. Primeiro tu falou da complexidade da tarefa de reger, né? Uhum. Na verdade, ela é tão complexa, é tão grande que ela seria impossível se realmente o regente tivesse que assumir tudo aquilo sozinho, né? Não tem um componente grande de confiar nas pessoas? Sim, com certeza. A gente tem que confiar Deixar acontecer. que o músico aconteça. Né? Às vezes tem uma comparação assim, como se o maestro tivesse, né, andando a cavalo, tipo segurando as rédeas, né? Só que tu não pode querer que um cavalo caminhe de uma maneira natural, que faça saltos, enfim, se tu ficar puxando o tempo todo, tornando o ambiente muito sufocante. Então tem momentos que tu precisa deixar que a orquestra naturalmente aconteça. E como a orquestra tem o desafio de que semanalmente muda de repertório, então eles têm uma demanda de estudo individual muito grande. Para nós maestros, a gente pega a partitura que contém todas as partes, faz uma análise harmônica, faz uma análise melódica, anota questões de arcadas para os violinos, para os instrumentos de corda de modo geral, aonde tem os pontos de respiração, aonde que a harmonia fica mais tensa, o que a gente vai fazer com aquela informação, né? Que o compositor quer transmitir quando ele coloca aquele acorde ali, né? Então todo o processo de análise que a gente tem que fazer sozinho, porque a gente não tem o nosso instrumento, não tem como tocar todos aqueles 20 e poucos instrumentos ao mesmo tempo. Né? É verdade. Às vezes se pode tocar uma redução no piano, mas a sonoridade não vai ser igual. E cada instrumento tem as suas características em termos de timbre, de afinação. Tem instrumentos, por exemplo, grosseiramente falando, né? Você pega uma flauta e toca com pouca pressão de ar, a tendência à afinação é baixar. No clarinete, muitas vezes, quando tu toca mais piano, a afinação sobe. Então, como equilibrar esses acordes de uma maneira bacana? Por isso que não pode levar armas para o ensaio, né? Ótimo, Maestro. Maestro, a gente está chegando ao fim do nossa conversa. Eu queria pedir duas coisas para vocês. Para o maestro convidar quem está nos assistindo, nos ouvindo, a conhecer a Casa da OSPA, a ir lá, né, fazer um convite para que as pessoas participem dos concertos. E eu queria pedir para o Arthur tocar alguma coisa no fim, pode ser? Quanto tempo? Para eu escolher. Quanto tempo tu quiser. Sei lá, toca uma coisa legal que tu curta. Tu quiser, e que não vai te causar grandes transtornos, né, também, né? O cara pedir assim do nada pro cara pedir tocar. Quer encerrar com a fala? Ou encerrar com a música? Não, faz um convite primeiro, depois encerra com a música. Então, queria até mencionar a revista que a gente lançou esse ano com a programação trimestral, né? Essa revista também se encontra no nosso site, é só colocar a OSPA ali, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, aonde vão encontrar essa revista em PDF, né? Contendo informações sobre a própria fundação, sobre os compositores, sobre os intérpretes, sobre como chegar na Casa da OSPA, os planos de amigo OSPA, que são as pessoas que apoiam. Só para dizer para quem não está nos ouvindo e não sabe, a OSPA fica no centro administrativo do estado, é aquele prédio que parece duas rampas de skate. Exatamente. Aliás, eu acho que eles estão usando nosso logo ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali no perimetral. Tá, desculpa, não queria te interromper, mas às vezes as pessoas não sabem, né? Claro. Acho que é legal a gente dizer isso. A questão maravilhosa que a OSPA tem hoje em dia é a questão do estacionamento, sabe? Que é só chegar na hora do concerto ali. Não precisa pagar, só estacionar. Não, é gratuito, tem acessibilidade, tem um carrinho de golfe que a Tramontina nos presenteou para ajudar as pessoas a subirem a rampa também. Em seguida a gente vai ter um elevador também. Gente, não percam a oportunidade de assistir a nossa Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.
a vida de vocês vai melhorar muito. Em termos de possibilidades de viajar através desses compositores maravilhosos e realmente não desperdiçar essa orquestra tão incrível que a gente tem. Então esse é o meu convite para que estejam presentes em nossos concertos. A nossa equipe sempre está à disposição para ajudar a esclarecer qualquer situação, e esse ano a programação está super especial. Tá mesmo. Arthur, e aí, o que a gente vai ouvir? Mas acho que pro Arthur vai encerrar, acho que é importante dizer isso que o maestro disse, só quero reforçar. Claro. Que é isso, né, maestro? Uma orquestra, ela é identidade, ela é pertencimento de uma cidade, ela alarga os horizontes, ela ajuda a formar as pessoas como cidadãs, ela traz visões de mundo nova, a pessoa vai ela sai transformada. Abre horizontes, né? De um concerto, ela sai transformada. E uma cidade que não tem cultura, que não valoriza, isso e fica um amontoado de ruas e prédios sem alma, sem história, sem profundidade, né? Como é triste alguém achar que uma cidade se basta sem cultura. Não tem como, né? Fica uma cidade seca, né? É uma cidade vida vazia. Seca. Exatamente, seco. Por favor, Arthur, obrigado, viu? Foi um prazer receber vocês. Maestro Manfredo, muito obrigado pelo convite, um prazer. Bastidor aqui, sabe que eu trabalhei na OSPA, né? Pois conta aí. Eu fui jornalista da OSPA por um pouco menos de um ano. Foi muito legal. E o Maestro Manfredo era o regente do coro. Então eu já conheci o Maestro muito bem. Então não lembro de mim. Obrigado, Maestro. Foi um prazer rever o senhor. Obrigado, Arthur. Vamos ouvir o Arthur, por favor. Debussy escreveu essa música de cena para uma peça, acho que se chama Eros e Psique, e é uma pequena peça para flauta solo.
Bravo. Bravo! Obrigado, Arthur.